Então você está confiando nisso? O Rei da Montanha Azul riu friamente. Você acha que pode controlar esse furacão? Pode ser possível se eu vier com meu corpo principal. No entanto, seu rosto estava cheio de medo e ele inconscientemente deu alguns passos para trás. Se você não tentar, como você sabe? Leylin riu e de repente esfregou o anel em sua mão. Uma estranha onda de energia pareceu passar à velocidade da luz. A quilômetros de distância, Parker olhou para o comunicador em suas mãos com uma expressão severa. Ele então ordenou: ativar. Começando a operação. Preparando o reator de energia número 1, gritou Snoop imediatamente. O dispositivo de coleta de partículas elementares está completo, começando a vibração do solo. Muitos Varlocks, tão trabalhadores quanto as formigas, começaram a se ocupar, e um a um, estranhos símbolos foram acesos na superfície do enorme reator piramidal. Asterisco rumble. Asterisco neste momento, a superfície do solo parecia se tornar viva quando uma grande quantidade de energia foi amarrada e transmitida na direção de Leylin. Este violento terremoto não causou muitos problemas para os bruxos, como esperado. Snoop enxugou o suor frio na testa e foi para o lado de seu avô com uma expressão evidente de preocupação no rosto. Avô, mentor será capaz de ter sucesso? Eu nunca ouvi falar dessa ideia antes. Não. Eu não seria capaz de pensar nisso nem nos meus sonhos. Uma vez que qualquer não errar, receio que o que aguarda mentor seja. Antes que ele pudesse terminar de falar, uma palma grossa e musculosa pressionou seus ombros. Snoop. Você tem que acreditar em seu mentor. Os olhos de Parker não mascararam seu respeito por Leylin. Ele é o mais profundo estudioso e o mais rigoroso magus entre todos que eu conheci. Uma vez que o Lorde tome uma decisão, definitivamente será correto, nós só precisamos seguir e executar de acordo com o plano planejado pelo Senhor. Depois de interagir com eles por mais de um século, seja em vigor ou conhecimento, Leylin há muito tempo subjugou esses homens. Sim. Snoop assentiu repetidamente, e suas preocupações anteriores desapareceram imediatamente. Em outro lugar, Tanasha também estava fazendo a mesma coisa. Um para-raios perfeitamente reto, quase perfurando o horizonte, permanecia firme sobre uma pilha de pedras negras. Trovão rugiu e relampejou. Muitas ondas elétricas azuis rosnaram e correram para a agulha preta, antes de divergir em todas as direções pelo caminho que foi colocado para fora. Senhor! Espero que você tenha sucesso! Tanasha ficou um pouco excitada em seu coração, rezando silenciosamente. Preparações para o nó 1 concluídas, revisão do nó 2 concluída, preparando-se para carregar o nó 3. Os dados continuavam a sair do AI chip continuamente e muitas janelas de informação azul fluorescente passaram pelos olhos de Leylin. Rumble! Asterisco furacão uivante que estava se formando no céu parecia ser controlado por alguém, e lentamente começou a se transformar e se agrupar, convergindo para trás de Leylin. A tempestade de vento rugiu, dissipando o gás escuro e silenciosamente transformando as pedras e plantas na beira da estrada em pó. Em seguida, envolveu o Rei da Montanha Azul. Como? Como isso é possível? Por que você pode? Os olhos do Rei da Montanha Azul quase saltaram. Como poderia um mero Rank 3 Crystal Phase Magus possuir um poder tão enorme? Depois que ele veio para cá, ele definitivamente testou com sua força da alma que não havia outros magos em emboscada. Também não havia sinais de formação de magia. Eu sou incapaz de esconder qualquer coisa da força da alma, por isso não planejei nada aqui. Leylin ficou acima do furacão, como se ele fosse uma divindade de outro mundo. Assim, a formação de feitiços mais próxima que estabeleci está a 45 quilômetros de distância. O furacão subterrâneo está sendo manipulado através de pontos de redistribuição e pode ser temporariamente mantido sob controle. Eu chamo isso de formação de feitiços de formação de feitiços de formação de feitiços. Usando a superposição de pequenas influências de outras áreas, ele finalmente ganhou o controle sobre o furacão. Era mais fácil falar do que fazer. Para fazer isso, os cálculos necessários eram terrivelmente complexos, adequados para serem descritos como perversos.
Mesmo que houvesse um pequeno erro nos dados, havia a possibilidade de que o furacão acabasse perdendo todo o controle. Como o único a suportar o peso do dano, Leyline seria o primeiro a morrer sem restos. Tais cálculos horripilantes, até mesmo o Rei da Montanha Azul se sentiu vertigem de apenas simulatos enfiando na cabeça dele. Leyline tinha feito algo que até a Morningstar Magie não podia graças ao seu AI-Chip, um chip científico de seu mundo anterior que possuía habilidades incríveis após numerosas transformações e avanços extremos. O furacão pode destruir qualquer coisa abaixo do nível 4, você está destinado a morrer hoje. A expressão de Leyline era calma, seu rosto não mostrava sinais de tristeza ou felicidade. Mas o furacão, que estava sob seu controle, de repente gritou. Uma grande rajada de vento negro cercou o Rei das Montanhas Azul e começou a girar em torno dele, como se quisesse arrastá-lo para o olho do furacão. Não! Eu ainda não caí! Os olhos do Rei da Montanha Azul ficaram vermelhos, e seus músculos faciais se contraíram quando ele de repente grunhiu. Explosões soaram quando a força da alma cristalina se transformou em um filme defensivo em seu corpo. Acessórios terríveis, que haviam atingido o nível de artefatos mágicos, começaram a explodir um por um. A explosão maciça causou uma força motriz horripilante, e até o furacão foi momentaneamente bloqueado. Usando essa chance, o Azur Mountain King imediatamente saiu para romper a barreira. Você não pode escapar! O grande fantasma da raça multiarmada se debateu e grunhiu atrás de Leyline. O furacão se reuniu nas mãos de Leyline enquanto ele estava em pé diante do Rei das Montanhas Azul e deu um soco repentino. Asterisco boom! Asterisco como o rugido de uma cobra gigante antiga, junto com os uivos acompanhantes dos muitos furacões, uma energia aterrorizante instantaneamente extinguiu a explosão de antes, rompendo o corpo do Rei da Montanha Azul. Mesmo que fosse o poder da alma, sob o cerco do furacão, estava esgotado muito rapidamente. A película protetora imediatamente estalou e quebrou. Rachaduras começaram a aparecer uma após a outra, e devido ao ataque de Leyline, o Rei da Montanha Azul foi mais uma vez empurrado de volta para o olho do furacão. Enquanto observava Leyline, que estava do lado de fora como um deus da guerra, uma pitada de desespero surgiu no rosto do Rei da Montanha Azul, asterisco rumble. Asterisco era como se o mundo explodisse, chegando ao fim. Entre as muitas tempestades escuras, um toque de luz azul explodiu de repente. Imediatamente se intensificou, compensando as tempestades escuras persistentemente. As ondas de energia aterrorizantes se dissiparam quando listras de prata surgiram no espaço infinitamente. As tempestades escuras uivavam, mas também parecia enfraquecer sob o brilho azulado com o passar do tempo. Ao mesmo tempo, o brilho azul começou a diminuir lentamente. A terra retumbou, e depois do que pareceu um terremoto de magnitude 9 violento, tudo finalmente se acalmou. Só que o ambiente já havia sido destruído além do reconhecimento. Mesmo uma parte do West Seeking não foi totalmente destruída, tornando-se uma grande e ruinosa planície rochosa. Mestre! Essa foi a cena que Tanashi e Parker, que haviam corrido, viram. Seus rostos pareciam procurar respostas ansiosamente, até que viram Leyline, orgulhosamente, de pé sobre uma grande rocha. Seus rostos foram imediatamente superados com prazer. Sim. Leyline assentiu. Atualmente, ele estava em uma condição muito ruim. Não só havia feridas azuis em todo o seu corpo que estavam borbulhando e corroendo, mas também havia um óbvio nó no peito dele. Em suas mãos, havia um tubo de ensaio cristalizado já preparado, no qual havia um pedaço de carne queimada. Ao redor, havia alguns tentáculos se contorcendo. Eu estou bem, acenou Leyline, parando as saudações de Tanasha e Parker. Eu te dou uma hora de tudo, procure nesta área imediatamente e procure por pedaços sangrentos de carne assim. Não importa qual seja o resultado uma hora depois, sairemos imediatamente. Sim, senhor. Observando seus homens ocupados, um sorriso amargo surgiu no rosto de Leyline. O Rei da Montanha Azul era de fato um mago da Estrela da Manhã, com uma mente extremamente determinada. Depois que ele percebeu que não havia esperança de escapar, ele imediatamente lançou algum tipo de feitiço secreto, detonando seu clone. A autodestruição de um clone da categoria 3 de Magus causaria grandes danos.
Não só a formação de magia de Leyline foi totalmente derrotada, ele próprio sofreu ferimentos graves. Isso pode ser considerado uma perda para ambas as partes. Mas enquanto essas coisas puderem ser obtidas, valerá a pena. Leyline guardou os pedaços de carne com segurança, antes que seu coração se aliviasse. Embora o Rei da Montanha Azul tivesse se autodestruído, perdendo a oportunidade de coletar seu corpo completo, as estruturas de tecido desses pedaços de carne e tal foram suficientes para Elia e Chip para estudar por um longo tempo. E depois de obter estes, as deduções de Chip no Morning Star Realm poderiam avançar para pelo menos 50% e acima. Se é assim, as condições estão mais ou menos definidas. Nós só precisamos nos preparar para o contra-ataque do Rei das Montanhas Azuis. Leyline acariciou seu queixo. Originalmente, ele e o clã Wakiar estavam preparados para dar suas vidas para alcançar seus objetivos. Agora, o mago Morning Star da outra parte havia perdido seu clone em suas mãos. Certamente o Azure Mountain King estaria enlouquecendo. Não podemos mais ficar neste território, devemos nos apressar para a organização e evacuar o mais rapidamente possível. Leyline estava presa no pensamento. Embora ainda parecesse pacífico em seu Onyx Castle no núcleo do clã Ouroboros, com a Parble Family de Robin reduzida a seu estado lastimável, era mesmo? Talvez, a partir de agora, apenas a área da sede do pântano de fosforescência pudesse forçar a estabilidade. Embora eles não tivessem o poder de batalha da Estrela da Manhã, sob circunstâncias em que pessoas de fora ainda não tinham certeza, mantê-lo em segredo por um período de tempo não era problema algum. Além disso, com base na árdua acumulação do clã Ouroboros, bem como nas formações de magia, instalações de defesa e tal pelos ancestrais da Morning Star Varlocks, dificultando por certo tempo o mago da Estrela da Manhã ainda não era um problema. O que Leyline mais precisava agora era tempo. Isso porque a sede do clã Ouroboros era definitivamente um ponto de ataque para muitos inimigos no futuro. Uma vez confirmado que os poderes de batalha da Estrela da Manhã haviam desaparecido, havia uma grande chance de que eles pudessem enfrentar um cerco de numerosos Morning Star Magi. Naquela época, a sede seria uma armadilha mortal. Se eles perdessem os outros territórios, sem avançar para o nível da Estrela da Manhã antes que o pântano de fosforescência fosse atacado, todos os feiticeiros da sede só poderiam aceitar a morte.